De janeiro a agosto deste ano, os estrangeiros retiraram 82 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira. Em 2019, inteiro, a saída foi de quase metade disso, 44 bilhões de reais. Em 2018, quando começou a fuga de capital externo, foram 11 bilhões e meio de reais. O Fundo Soberano da Noruega, o maior do mundo, retirou 5,2 bilhões de dólares em investimentos de ações brasileiras no primeiro semestre do ano. Os noruegueses também excluíram 2 empresas brasileiras do fundo. A Vale, por causa de riscos com danos ambientais, etc., e a Eletrobras, por violações graves de direitos humanos. Mara, você que é especialista nessa cobertura, isso já aconteceu antes no Brasil? Bem, nessa proporção não, né? A gente já teve no passado, acho que ainda no governo Lula ou Dilma, já não lembro mais, um protocolo que tinha para assinar contra a corrupção, que a Petrobras, um protocolo internacional, um compromisso internacional, e que a Petrobras demorou a assinar isso, mas nada parecido com o que a gente está vendo hoje. Você falou da retirada de ações, de investimento em ações, mas também tem retirada de investimentos em renda fixa. Você tem 2 problemas no Brasil. Além de ter todo esse questionamento, você tem o mundo olhando para a questão do investimento socialmente responsável, o ESG, né, a sigla em inglês. E por quê? No caso da Vale, não é que necessariamente esses investidores tenham um compromisso ambiental, mas é que hoje isso representa um passivo muito grande para a empresa. A empresa pode ter que fazer pagamentos muito altos por conta de ambientais, pode ser questionado na justiça. Então, assim, isso entra na avaliação dos investidores, não necessariamente porque ele tem um compromisso ambiental, mas fundamentalmente porque isso vira um problema para a empresa mesmo, um risco para a empresa. Então, o Brasil tem, em relação aos investimentos em bolsa, enfim, e aí a gente fala em investimento em bolsa, vem muita gente, mas são especuladores, o que isso tem a ver? Não tem a ver. A bolsa são empresas que são negociadas ali. A ação de uma empresa é a moeda dela, é o dinheiro, é o dinheiro que ela vai fazer aquisições de empresa, é onde ela vai buscar investimentos para aumentar a produção, mas tudo isso é importante. Mas também teve na renda fixa, quer dizer, esse fundo tirando também dinheiro em títulos do governo, porque a situação fiscal do Brasil está piorando a cada dia, e isso faz com que o governo, os investidores também retirem dinheiro dos títulos do governo, os títulos de renda fixa. Então, você vê que a situação brasileira para atrair investimento, ela está cada vez pior. O que me impressionou, gente, nessa questão das queimadas, tanto na Amazônia quanto agora no Pantanal, é que até representantes, né, do agronegócio se juntaram às ONGs ambientalistas, ou seja, estão no mesmo barco para pedir mais fiscalização, para pedir mais responsabilidade, para pedir punição, né, aos responsáveis pelas queimadas, pelo desmatamento, né, não por piedade dos biomas, dos bichos, da fauna, não, mas porque estão perdendo dinheiro mesmo. No final das contas, é o dinheiro que conta. Os players comerciais mais importantes no mundo não fazem negócio, a gente sabe, não faz negócio com um país que destrói o meio ambiente. Como a Mara bem falou, é um passivo, né? Hoje em dia é um ativo proteger o meio ambiente, fazer negócios com países que também protegem o meio ambiente. E isso o governo brasileiro ainda não entendeu. Ou seja, é uma escalada, né? Queima floresta, queima filme, queima dinheiro. É assim. Mas ganha seguidores nas redes sociais com isso. É verdade. É isso. O presidente tem uma construção de discurso voltado para nicho, né? O Jair Bolsonaro é um líder sectário, né? Ele fala para alguns poucos, e é da natureza do típico populismo bolsonarista transformar esses poucos aos quais fala na totalidade da sociedade, né? Ele se refere àqueles a cujo seu discurso se destina como sendo o povo brasileiro. Não dá para esperar que o discurso dele na ONU seja diferente do seu padrão, que, a rigor, para aquilo a que se propõe, é muito bem sucedido. Ou seja, o que Bolsonaro fará na ONU será mentir. Esse discurso, tudo indica, já está gravado. A informação que circula é que ele teria gravado o discurso ainda na semana passada, de modo que, claro, ele pode gravar novamente,
mas tudo quanto se passou desde a semana passada não interferirá no seu discurso, a ser assim mesmo, um discurso que já está pronto, e no qual ele vai usar um fato, que é o aspecto sazonal, né? Aquilo a que sempre recorrem os mentirosos, que distorcem, o fato de que em determinada época do ano há queimadas em função do clima, da secura e tudo mais. Ele pegará esse fato e transformará num gatilho para dizer que os inimigos estão amplificando um fato que é corriqueiro, que acontece sempre, as queimadas que sempre ocorrem ali, que os críticos, os inimigos, os que querem derrubá-lo, usam aquilo, dando uma dimensão que não tem, como se o que está acontecendo agora no Pantanal não fosse algo sem precedente, que tudo indica não seria possível sem a participação do homem, né? Sem que alguém tivesse colocado fogo ali. Mas as condições para o exercício influente da sua mentira estão dadas. E são as mesmas condições. É sempre a mesma coisa. Algum elemento de verdade, nesse caso sazonal, servindo de escada para botar a culpa nos outros, que seriam aqueles que gostariam de destruir o seu governo. Só para fazer um complemento rápido do que o Andrés falou, que eu concordo com a linha que ele traçou. Agora, tem um ponto interessantíssimo nesse processo inteiro, que é o seguinte: quando ele está falando do nicho que ele está falando com quem? Primeiro, com o Naco, daqueles 12 a 16% que são seguidores dele, que estão com ele para qualquer coisa que for, pula no buraco e no abismo com ele. Mas tem uma parte interessante que ele falou desde o começo com um grupo, como eu comentei, de garimpeiros, pecuaristas irregulares, grileiros de terra, madeireiros legais, e que esse grupo conta com uma participação no Congresso Nacional. Então você tem tanto o agronegócio moderno, seguidor de regras internacionais, preocupados com due diligence, com compliance, com tudo isso mais, representado no Congresso, e você tem a Xepa representada no Congresso, aquela Xepa que durante muitos anos impediu o avanço de leis que combatem o trabalho escravo. Sim. Então o que acontece? Ele precisa dessa Xepa, inclusive, para impedir votos que analisam o impeachment dele. E esse pessoal é bem representado, sim. Então, às vezes, ele vai dar as costas para o mundo e para o futuro, pensando na própria sobrevivência. E as Forças Armadas, hein, gente? Que deveriam estar, né, combatendo o fogo no Pantanal, continuam aquarteladas, né, de braços cruzados, enquanto o bioma... Raquel, eu fico indignada com isso. Você sabe que as pessoas falam muito, e com razão, em grupos dentro do governo Bolsonaro, né? As tais alas, que teriam conflitos, por exemplo, em matéria econômica, né? Os populistas contra os liberal-guedistas, né? A fantasia do liberalismo de Paulo Guedes, um conflito que haveria aí. Talvez algum conflito tenha havido nessa área no passado, mas tem uma área que eu acho que une todas as partes do governo, toda a ala do governo, que é a política ambiental do governo Bolsonaro. O que está acontecendo no Pantanal, o que acontece na Amazônia, sinto muito e falo com vergonha, né, das Forças Armadas do Brasil, especificamente do Exército. Mas isso acontece com um aval, ou com o aval que decorre de se tapar os olhos, de se fingir que não se vê. Mas os militares, a tal ala militar, está fechada com a política do Salles. De vez em quando tem um ruído entre o general Mourão, designado para cuidar disso, e o Salles. Mas perceba que é muito mais um ruído no modo de proceder do que no que está mesmo em curso. Então, porque no alinhamento de pensamento, né, André? Porque o vice, o general Mourão, quando teve oportunidade, ele mostrou ali que ele está alinhado com esse pensamento do governo. Por isso que a única resistência dentro dessa manobra de você queimar tudo é econômica, por conta de empresas, ou seja, é algo que vem de fora para dentro desse governo, resvala ali na área do Guedes. E se não fosse por isso, de repente a Amazônia já tinha virado um enorme estacionamento de Carrefour, né? Que é o sonho dourado. Concordo com o que o Tabet está falando, só para um detalhe. Para que o negócio gere esse efeito e possa furar todo esse processo, esse esquema político do governo, o impacto econômico, infelizmente, vai ter que ser muito maior. Eu digo muito maior, é claro, porque isso vai resvalar em emprego, vai resvalar em muita coisa.
Mas não tem jeito. Vai ter que sentir na carne para que possa rolar isso, né? É isso. Mas ninguém viu, Tabet. Ninguém viu. Eu não vi. E se eu estiver errado, por favor, me digam uma manifestação do ministro da Economia a esse respeito. Não, diretamente sobre isso você não vai ver. Não vimos, né? Então, é só você ver o Mourão saindo da toca para desmentir uma coisa aqui, dizer que não é bem assim, jogar uns panos quentes, mas diretamente em defesa do meio ambiente ninguém saiu mesmo e nem vai sair. Esquece.